capital da classe média não é o capital econômico, que esse é restrito a essa pequena elite, mas é o capital cultural, ou seja, o conhecimento útil, valorizado, etc. Essa classe média sabe que o lugar dela é privilegiado, né? Está baseado na distância com o pobre. Né? Porque o pobre não pode competir por esses bens que são acessíveis só com o conhecimento, que são os bons empregos, economista, advogado, não sei o que, para parar. Não é isso? Que vai ter bons salários e vai ter reconhecimento, prestígio e tal. Quando o governo do PT tocou nessa questão, aliás, foi a primeira vez na história, eu acho que tem várias coisas que você pode criticar, mas isso é uma coisa extremamente 14 importante. universidades. Né? Exatamente isso. Né? Eu achei uma coisa, enfim, isso E o Fernando tocou Henrique não muito. fundou nenhuma. Nenhuma. Né? Não, e 400 escolas técnicas no país, eu sei o que isso significa. E no governo Fernando Henrique era proibido fazer escola técnica. Exatamente. Né? Então você tem o quê? Você teve o quê? Não só um aumento do consumo, que já estava perturbando a classe média, porque ela estava dizendo, puxa vida, esse pessoal está em shopping center, está nos aeroportos agora, né? Negócio chato esse pessoal, né? É barulhento, incomodando a gente, não sei o que, vai parar, não é isso? Mas quando esse pessoal começou a ir para a universidade, de 3 para 8 milhões, né? Passou, e eu comecei a ver gente que eu nunca via, quer dizer, pessoal que morava longe, negros, etc, etc. Você está tocando naquilo que é sagrado, ou seja, o meu capital, que eu preciso reproduzir para os meus filhos e garantir que você vá depois cuidar da roupa suja dele e não competir por esses empregos. Essa é a questão de classes que legitimou o golpe agora. Né? Agora, como você não pode legitimar, não é isso? Uma atitude política a partir desse ódio canalha aos pobres, porque isso para qualquer país cristão é canalice. Né? Então você precisa de uma imprensa comprada, de um pig, para dar o pretexto certo na hora certa. Né? Então você inventa, né, casos de corrupção, etc., seletivamente, que fica óbvio hoje em dia que a corrupção não tinha nada a ver nisso, claro, né? Porque agora isso é um método de comparativo, né? Olha, se com a corrupção supostamente do PT, esse pessoal 1,5 milhão saiu nas ruas, porque agora, onde a corrupção é muito pior, gravada, com coisas muito piores do que roubo, a mala sendo filmada, mas até assassinatos, né? Uma coisa, meu Deus do céu, não é isso? Né? E não acontece nada, não vai ninguém à rua. Né? Claro. Quer dizer, corrupção não era, né? Claro. Então, isso é óbvio, isso é um método científico, né? Você diz, nessa situação acontecia isso, nessa outra não acontece. Então, não é isso. Né? O teu livro não trata exatamente disso, mas por que não vai ninguém para a rua? Hã? Porque não era corrupção, o ponto. E quando a elite rouba, ela pode roubar. É isso que a classe média acha. Uma outra questão, estamos chegando na hora de fazer perguntas da plateia, mas você trata diretamente do papel da Globo nesse processo todo. Você poderia nos dar um aperitivo disso para que todos comprem o seu livro? Isso é um ponto muito importante, Paulo, porque o que a Globo faz, e a Globo ela é o real partido da fração financeira do capital entre nós. Né? Ela é a boca do capital financeiro entre nós. Né? Ou seja, mas ela faz isso como? Para enganar melhor, ela tira a onda que ela é uma TV pública, ou seja, ela defende interesses públicos, né? Então, por causa disso, ela tem o Criança Esperança, ela tem Galvão Bueno, aquele negócio, Brasil, não sei o que, não é isso? Ela tem, os mais velhos aqui vão lembrar da canção da vitória do Ayrton Senna, lembra, Paulo? O João Dória não nos deixa esquecer. A bandeira e tal, ou seja, todos os símbolos cívicos. O João Dória não nos deixa esquecer. Exatamente. E acelera! 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 Num livro que está à venda também aí na portaria, que se chama O Quarto Poder, de um autor que eu conheço, tem uma frase do Roberto Marinho, uma instrução do Roberto Marinho para o editor-chefe do Jornal Nacional, então Armando Nogueira, em que ele diz assim: Armando, a Globo é o que é, não pelo que ela deu, mas pelo que ela não deu. É claro. É uma missão. Claro. Para encerrarmos essa parte, um assunto que me toca com muito entusiasmo. Eu acompanho a obra desse senhor há algum tempo, que eu sou formado, como você sabe, em Sociologia e Política, embora não pareça. O que você acha da obra seminal
solar do Fernando Henrique Cardoso? Tocando em Fernando Henrique Cardoso, eu até tinha dito isso a você, eu tinha relido para esse livro o livro sobre a dependência, que é o grande livro dele, claro. É um livro que o alçou para... Né? E eu não consegui ver nada realmente importante ali. Né? Nada? Não. No fundo, ele criou esse livro para quê? Era uma resposta dele a Celso Furtado, aos cepalianos, né? Tentando mostrar que essa articulação entre periferia e centro não pode ser estudada apenas sobre o aspecto econômico, que é um ótimo ponto, é exatamente isso que eu acho mesmo. Sim. Né? E o que ele faz é pegar a história política de todos os países no passado, não é isso? E dizer, não, então essas duas coisas estão juntas. Sim, irmão, cadê o negócio? Cadê o seu trabalho aqui? Cadê o conceito que vai nos ajudar, a partir de agora, a pensar a política quer dizer, e é uma decepção grande, porque eu fui o livro inteiro, né, atrás disso. Eu tinha gostado que ele tinha percebido a questão principal, mas eu fui até o final, meu Deus, por que isso é tão famoso? Né? Entende? Claro. Né? É uma coisa... Mas talvez porque a teoria seja uma teoria de dependência. Claro, obviamente, esse é o ponto. Como ele deixa em aberto, né, essa coisa ela pode ser preenchida, e aí as pessoas acham legal, assim, né? Ah, não, mas isso o pessoal na Inglaterra gostou muito, nos Estados Unidos. Sim, claro que gostaram muito. Claro. É bom para eles. Evidente, né? É um livro até eu muito... acho que fosse, né? É, claro. É um livro que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Pois é. A Rede Globo, ela não só utilizou, quer dizer, porque, por exemplo, o patrimonialismo, né? Ou seja, a ideia de que a culpa é do Estado. Então, você vai construir o quê? Você vai construir a corrupção dos tolos, dos feitos de imbecis, aquela do Estado, ou seja, dos políticos apenas, né? Quer dizer, no fundo, claro que se rouba muito, não é isso? Mas é o roubo do aviãozinho, né? É o 2 ou 3%. O roubo real é o do mercado, né? Quer dizer, o mercado assalta, quer dizer, a intermediação financeira no Brasil assalta a nós todos, né? A olhos vistos diariamente, em tudo que a gente compra, né? Você está embutido taxas de juros, que são as maiores do mundo, etc. Né? Você tem uma dívida pública que ninguém sabe a origem dela, não é isso? É onde está a corrupção, né? A corrupção real está na dívida pública, né? Não é isso? Quer dizer, quem fez a auditoria da Grécia, né? Disse que 40% foram, quer dizer, comprovadamente roubalheira. O Varoufakis. E aí, exatamente isso. Quer dizer, imagine a nossa, né? Quer dizer, a nossa vai ser seguramente mais de 90%. É claro que nunca vai haver uma auditoria, né? Porque a coisa é montada, né? Para que você tenha essa drenagem de dinheiro em todas as classes, inclusive da classe média, coitada, né? Que está pagando pato disso, né? E aí você vai ter agora, com a destruição do Estado, né? Os planos de saúde aumentando 100% ao ano, que vão ser os bancos que vão montar. Isso que é a roubalheira, né? O assalto é esse. A corrupção real é essa, né? Se a gente comparar esse 1 bilhão, que essa merreca que a Lava Jato se vangloria de ter recebido, isso é 25 vezes menos do que a isenção que o Itaú ganhou num julgamento extremamente suspeito, etc. Né? Então, você tem aí trilhões e precisamente trilhões... ao incorporar o Banco Moreira Salles. Exatamente. O Unibanco. Exatamente isso. Você tem aí uma roubalheira que é invisibilizada, né? E você pega o espantalho e tal. E nós compramos essa história, né? Quer dizer, então, esse estado de imbecilidade que nós todos, né? Não estou me tirando em alguma medida, nós todos somos vítimas disso, né? Você tem o quê? Você tem você ainda teve o quê? Você ainda teve o tema do populismo, porque o que é que o populismo vai dizer é que as classes populares são idiotas, não têm um interesse político, claro, o pessoal que não vai à universidade, Paulo, claro. Né? Tal, para não sei o que e tal. Especialmente os nordestinos, que, como disse o Fernando Henrique Cardoso, eles não têm instrução. Né? Exato. E aí você tem esse tipo de preconceito com os mais pobres, que é um preconceito absurdo. Eu estudei muito tempo os muito pobres entre nós, e sempre eu fiquei impressionado com a própria concepção política deles, né? Quer dizer, a ideia para o pobre, a política é um jogo entre ricos,
que roubam, obviamente, mas ele quer saber o que é que sobra para mim. Eu acho isso de um racionalismo prático, entende isso? Impecável, né? Quer dizer, exatamente o contrário de uma classe média que se deixa engambelar por essa elite, né? Isso e essa, digamos assim, esse toque de Midas, né? Quer dizer, para dizer o contrário, né? Quer dizer, que em tudo que é afeto ao povo, isso contamina também os seus líderes, né? E aí o que foi que houve? Como nasceu Bolsonaro, né? Como nasceu o ódio que nós temos hoje, como essa fração da classe média, que é proto-fascista, saiu do armário hoje em dia. Por quê? Como isso foi montado, né? Quer dizer, exatamente o último capítulo, que é esse conluio entre a grande mídia, mas é quase sempre eu pego a Rede Globo, porque ela é a maior, a mais importante, a outra, e a Lava Jato. De que modo se conseguiu isso? Quando você diz, né, sem perceber, sem tocar jamais na questão principal, que é o sistema político brasileiro inteiro foi montado para ser corrupto. Né? Óbvio. Ou seja, ele foi montado para ser comprado pelo mercado, pelas forças do mercado. Né? Aí você pega seletivamente diz só um partido roubou. Né? E que esse partido é inteiro uma organização criminosa. Isso que a Globo fez diariamente, 24 horas ao dia, né? E que a Lava Jato incorporou essa mesma narrativa. Ok? O que isso acontece? Isso foi de 2013 a 2016, o único partido, né? Como se fosse uma coisa de dirigir, ou seja, de partido popular. Né? Ou seja, veja como as classes populares são imbecis, se deixa guiar por manipuladores, etc. Né? E nessa história, quer dizer, a gente tem que ver bem que que num país desigual como o nosso, a entrada do PT na política em 1980 tinha a ver o quê? Tinha a ver com a organização de movimentos populares, né? Especialmente trabalhadores no campo, né? Trabalhadores na cidade, etc, etc. Quando você diz que todas essas demandas, que o grande tema que as unificava era o tema da igualdade, né? Você diz que todas essas demandas agora não eram, nunca foram um fim em si mesmo, mas apenas um mero instrumento, né, para o assalto ao Estado. Né? O que você faz é regredir a própria demanda moral pela igualdade. Isso é um crime inenarrável, eu acho. Né? Alguém tem que pagar por esse crime um dia, Paulo. Né? Você fez isso com a sociedade inteira, e uma sociedade onde você tem miseráveis, excluídos, etc. Você criminalizou. A Globo e a Lava Jato criminalizaram a demanda pela igualdade entre nós. Quando você faz isso, essa demanda não pode mais ser explicitada, expressada em termos políticos. Né? Então, ela vai ser expressa como? Né? Eleitorais também. Exatamente. Né? Ela vai ser expressa como? Ela vai ser expressa pela forma do ressentimento e da raiva que o excluído justamente sente pela exclusão. Né? Mas agora, como ele não pode mais, né, expressar esse seu ressentimento justo de um modo político, né, ele vai ter que expressar de um modo pré-político, ou seja, violência pura. Qual é o nome da violência pura legitimada entre nós hoje em dia? Tá. Né? Claro, né? Filho legítimo do casamento entre Rede Globo e Lava Jato. Você tem aí o quadro que eu acho que é o quadro que vai ser extremamente importante nessas novas eleições agora, em termos, né, do contexto ideacional, ou seja, né, das forças que estão montadas. Ao mesmo tempo, né, o tempo na política é um outro tempo. Não é o tempo que a gente vive efetivamente. Né? Quer dizer, a política pode mudar em muito pouco tempo. Né? Quer dizer, por causa disso é muito difícil você antecipar coisas, etc. Né? Mas obviamente, né, a entrada dentro de um debate político nas piores condições históricas que eu ao menos, tenho notícia. Né? Sobre 2018, eu diria rapidamente que eu acredito que qualquer prognóstico fica submetido ao que vai acontecer com o Lula, se ele será candidato ou não. Até isso se definir, a gente não tem condições efetivamente de fazer, do ponto de vista jornalístico, eu acho, qualquer previsão.